Olá, eu sou o Lucas Filvelli e hoje vamos ter uma receita inédita aqui no canal. Vamos fazer um pão. Esse pão não é qualquer pão, é um pão que faz na Bahia, que se fazem muito na Bahia, que chama-se Pão Delícia. Para começar, então, eu vou fazer a massa aqui na batedeira. Se você não tem batedeira que suporta bater uma massa de pão, então você pode fazer na mão sem problemas nenhum, ok? Vamos começar a colocar no bol da batedeira 2 ovos. Depois que eu coloquei os 2 ovos, vamos acrescentar 125 ml de leite. Esse leite, eu posso utilizar ele gelado ou em temperatura ambiente. Vai depender muito do clima onde você mora. Se o clima é quente, você pode pôr ele gelado. Ou se não, você coloca ele em temperatura ambiente. Quando a gente faz pão na batedeira, nunca a gente coloca o leite morno e nem quente, ok? Ou em temperatura ambiente ou gelado, depende muito da temperatura. Depois disso, nós vamos acrescentar 1 colher de sopa de manteiga, 3 colheres de sopa de açúcar refinado e 1 colher de sopa de sal. Depois disso, vamos acrescentar 300 gramas de farinha de trigo. E 10 gramas de fermento biológico seco. O batedor que eu vou utilizar aqui para bater é um batedor de massas pesadas, que é esse que parece um gancho, ok? Então o que acontece? Eu vou misturar um pouco esses ingredientes fora da batedeira para não começar a voar um monte de farinha quando eu começar a bater, e nós vamos começar a bater a nossa massa. Em média, nessa receita, vai cerca de 400 gramas de farinha. Isso vai depender muito da umidade da farinha que você tem e também do tamanho dos ovos, por exemplo, que você está utilizando na receita. Então, eu vou começar a bater com essa quantidade de 300 gramas e depois essas 100 gramas eu vou deixar reservada e vou acrescentando aos poucos. A textura desse pão é uma textura pegajosa, ok? Ele não é uma massa muito mole, porém também não é uma massa muito dura, muito firme. Aquela massa que geralmente as pessoas fazem, que está desgrudando da mão, não é esse tipo de massa. Essa massa ela é bem pegajosa, ok? Então, o que eu faço? Vou bater cerca de mais ou menos aí uns 10 minutinhos na batedeira, até obter uma massa lisa e pegajosa. Nesse ponto que eu estou mostrando para você aqui. Depois eu vou tirar a massa da batedeira, aqui vou utilizar um bol, vou untar esse bol com um pouquinho de óleo, a minha mão também com um pouquinho de óleo para trabalhar com essa massa, porque se você pegar com a mão sem estar untada, ela gruda, ok? Vou retirar a massa da batedeira, vou fazer uma bola, olha só como que essa massa fica super lisinha, e aí nós vamos colocar nesse bol que está untado com um pouquinho de óleo e vamos deixar crescer até ela dobrar de volume. O tempo de crescimento aqui varia, às vezes é cerca de 1 hora, até 1, 2 horas, vai depender também do clima onde você está. Se o clima é mais frio, ela vai demorar um pouquinho mais para crescer, se o clima está bem quente, então ela cresce bem mais rápido, ok? Enquanto isso, enquanto a minha massa vai crescendo, nós já podemos preparar o recheio, que o recheio é, na verdade, um creme de queijo. Então, para fazer esse creme de queijo, nós vamos utilizar aqui uma panela. Vamos colocar na panela 2 colheres de sopa de amido de milho, 50 gramas de queijo. Esse queijo, eu estou utilizando o queijo parmesão. Você pode utilizar esse já comprado ralado ou pode comprar e ralar na sua casa também, que vai ficar mais gostoso, ok? Vou acrescentar 50 gramas de queijo, coloco aqui uma pitadinha de sal. Isso vai depender muito do queijo que você está utilizando. Cuidado para não salgar. Então, se você está com queijo muito salgado, não coloque esse sal. E aqui nós vamos adicionar meio litro de leite e vamos levar ao fogo até formar como um creme mesmo, ok? Como se fosse um recheio de bolo. Depois que eu retiro do fogo e vou deixar esfriar para a gente poder utilizar. Então, enquanto vai esfriando aí o seu recheio, aí você espera, né? Sua massa já deve ter crescido, está no dobro do volume, e aí nós vamos modelar os nossos pãezinhos. Para modelar os pãezinhos, o que eu vou fazer? Vou retirar ele depois que dobrou, a massa depois que dobrou de volume da tigela, vou untar a bancada com óleo a minha mão, lembrando que essa massa ela é pegajosa, ela gruda, tá? Sempre que você vê que a massa vai começar a grudar na bancada ou na sua mão, você pode usar um pouquinho de óleo para untar, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um cilindro com essa massa e depois vou cortar pedacinhos mais ou menos aí do mesmo tamanho. Esses pedacinhos aqui de massa, eles têm mais ou menos cerca de 25, 30 gramas, ok? E aí, o que eu vou fazer? Vou bolear, fazer uma bolinha assim, esse movimento aqui que eu estou fazendo com a minha mão para bolear a massa.
nós vamos pegar uma forma, vamos untar, aqui eu estou utilizando desmoldante. Se você não usa desmoldante, pode ser farinha com manteiga, também passa a manteiga e depois polvilha com farinha. E vamos colocar aqui os pãezinhos para crescer. É importante, nesse momento, você deixar aqui uns 3 dedos de distância de um pãozinho para o outro, que eles vão dobrar de volume, tá? Então, se você deixa eles muito encostadinhos, vão grudar todos. Então, deixa aqui um bom espacinho, como eu estou deixando na forma, e vamos deixar crescer novamente. Esse crescimento também vai depender muito da temperatura onde você está. Então, pode ser que seja 1 hora, 1h30, 2 horas, depende muito disso. Você vai ficar de olho até ele dobrar de volume. Depois que ele dobrou de volume, ele vai ficar assim, do jeito que eu estou mostrando para vocês. E essa é a hora de levar ele para o forno para assar. Lá ele vai crescer um pouquinho mais dentro do forno, ok? Algumas dicas para fazer o pão delícia. O pão delícia, ele não é um pão que é dourado, ele é branquinho. Então você não pode assar ele no forno muito alto. Você vai colocar ele mais ou menos 180 graus ou pode ser até um pouquinho mais baixo. E não coloca ele muito em cima, coloca naquela grade de baixo para que ele não doure, tá? Você vai ter que ver o ponto dele de assado, é o ponto que você vê que ele assou, mas quando está faltando dourar ainda, essa é a hora de tirar o pão delícia do forno, ok? Em média, para assar ele vai demorar cerca de uns 40 minutinhos, vai depender muito aí do seu forno, ok? Então, depois que saiu do forno, eu vou utilizar aqui um pouco de manteiga em temperatura ambiente com um pincel. Vou passar essa manteiga em cima dos pãezinhos e quando eu passo a manteiga em cima dos pãezinhos, você vê que com o calor ele derrete a manteiga e nesse momento é a hora que a gente vai polvilhar um pouquinho de queijo ralado por cima, ok? Depois disso eu deixo esfriar, depois que ele esfriou eu vou cortar ao meio e vamos rechear com o nosso creme de queijo que já está pronto. Então aqui com uma colherzinha mesmo você pode rechear. Esse pãozinho ele fica super gostoso, ele é bem fofinho, é uma delícia. Em Salvador, assim, vejo muitas pessoas utilizando, tem sempre para comprar, do lado da coxinha tem ele também nas festinhas de aniversário, enfim, você pode fazer mini, também versões menorzinhas, pode fazer essa receita que eu tenho certeza, se você gosta de pães, você vai adorar. Outra coisa que eu quero saber, e aí você quer aprender mais sobre pães doces, salgados, enfim, me avisa aqui, fala aqui na descrição se você gostou dessa receita e se você quer aprender alguns pães diferentes aí para você fazer para sua casa ou até mesmo para você comercializar, ok? Quero falar também que aqui na descrição tem um e-book gratuito com 21 massas de recheios, massas e coberturas para cupcakes que você pode aprender agora mesmo, ganhar dinheiro, surpreender aí os seus familiares. Aí só você clicar no link e baixar aí gratuitamente, ganhar agora mesmo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se agora mesmo para não perder nenhuma novidade. Olha, tem muita coisa boa vindo por aí, viu? Isso eu te garanto. Inscreva-se agora mesmo, clique no sininho para você não perder nada disso, ser a primeira pessoa a ver aqui, aprender aqui as técnicas de decoração de bolos, doces e agora quem sabe pães. Se você gostou, me avisa aí que eu vou colocar mais receitas de pães aqui para vocês.